18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra você que está ligado em 100,7. Boa noite pra você que está na sintonia certa aí, tá direto na programação aqui da 100.7. A partir de agora nós vamos juntos, hein? Eu, Carlos Júnior, Cílio Soares e o Ali Guedes e a equipe de jornalismo que produz, que faz o 18 horas. Cílio Soares, de segunda a sexta-feira, sempre aqui em 100,7, sempre no melhor Mix do Brasil. Exatamente. E hoje é quinta, hein, Sidão? Já pois chegando é, respirando os ares. Respirando os ares do próximo fim de semana. Já. Eu com medo, né? A pandemia aí. Sim. Já convergindo para um tsunami, uma onda, né? A onda que é isso, cara? Olha, fique com medo você também, hein? Se cuide, ok? Se cuide porque é complicado. Hoje é 17 de setembro, Cílio, o ano é 2020. Nós Exatamente. estamos juntos mais uma vez. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Tá tudo pronto aí. Tudo tranquilo. Tranquilo, graças a Deus. Caminhando, né? Vambora então, 6:01, mais uma edição, hein? Você confere a partir de agora, hein? Estamos juntos até às 7 da noite. 18 horas no ar pra você. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a revista Veja, hein? Diz que o PSC, partido do governador Wilson Lima, caiu em desgraça e que as denúncias de corrupção, investigações e também prisões que rondam o partido estão preocupando o governador aqui do Amazonas. É isso mesmo, Carlão. E segundo a matéria, interlocutores do governo do Amazonas descrevem apreensão com as investigações envolvendo o presidente da legenda, o pastor Everaldo, cuja prisão foi transformada em preventiva no início do mês a pedido da Procuradoria-Geral da República. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre a reportagem assinada, pelo jornalista Matheus Leitão no site da revista Veja desta quinta-feira. Nathalie. As denúncias de corrupção, investigações e prisões que rondam o Partido Social Cristão estão preocupando o governador Wilson Lima. As informações foram publicadas na coluna do jornalista Matheus Leitão no site da revista Veja na manhã de hoje. Segundo a matéria, interlocutores do governo do Amazonas descrevem a apreensão com as investigações envolvendo o presidente do partido, pastor Everaldo, que teve a prisão que foi transformada em preventiva no início do mês a pedido da Procuradoria-Geral da República. A revista diz que depois de abafar uma comissão parlamentar de inquérito e excluir o risco imediato de impeachment, o temor de Wilson Lima é de ser afastado também, como foi o Wilson Witzel no Rio de Janeiro, por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. No STJ, o ministro Francisco Falcão é relator de um processo envolvendo o lobista Alessandro Bronze, que teria livre acesso às secretarias do governo do Amazonas e, por isso, pode comprometer a imagem de Wilson Lima, segundo a matéria da Veja. Na semana passada, Francisco Falcão atendeu o pedido do Ministério Público Federal e autorizou a quebra do sigilo telefônico do lobista Alessandro Bronze. Além da preocupação com que os dados de Alessandro Bronze podem revelar, o governador Wilson Lima se vê envolvido com companheiros de partido que são alvos de investigação. Wilson Witzel, por exemplo, está em uma situação cada vez mais delicada. Enquanto esses grandes nomes do partido perdem força com as investigações e denúncias, o governador Wilson Lima tenta se proteger a todo custo para não enfrentar o mesmo destino. Nesse caso, o Amazonas terá, como os outros estados, que se readaptar a uma saída de um governador às vésperas das eleições municipais. Ainda segundo a matéria da Veja, em resposta, o governo do Amazonas afirmou que comparar a situação do atual governo do Amazonas com problemas de governos de outros estados é uma tentativa artificial e maliciosa de misturar realidades diferentes. Ainda segundo o governo do Amazonas, a oposição tentou sem sucesso imobilizar o governo com a CPI e com o processo de impeachment. A Procuradoria-Geral da República afirma que o governador do Amazonas, Wilson Lima, tinha domínio completo no esquema que superfaturou a compra de respiradores mecânicos destinados a pacientes vítimas da Covid-19. A Polícia Federal também deflagrou a Operação Sangria, que investiga essa mesma compra. Wilson Lima foi alvo de mandados de busca e apreensão. O prejuízo estimado aos cofres públicos pela compra ilegal é de mais de R$2 milhões. Ainda segundo a Procuradoria-Geral da República, Wilson Lima exerceu o comando do esquema nos bastidores. Nathalie Moraes para o 18 horas.
E o medo, né, da cúpula do governo do Amazonas é com o conteúdo extraído dos e-mails e dos aplicativos de mensagens com a quebra do sigilo telefônico de Alessandro Bronze, conhecido lobista que atua nos grandes negócios contratados pelo governo do estado do Amazonas. Há informações que as mensagens de Alessandro Bronze são e muito comprometedoras. Bom, o fato é que o governador Wilson Lima está investigado pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. Ele já teve seus bens bloqueados, celulares apreendidos pela Polícia Federal, sob acusação de comandar o grupo criminoso que roubou recursos da saúde pública aqui do Amazonas durante a pandemia. A cúpula do governo tem muitos motivos para temer, sim, as investigações sobre desvio de recursos aqui no estado. E como diz a revista Veja, Wilson Lima, que é o governador, está tentando se blindar em Brasília, buscando apoio num corpo a corpo, nos corredores e gabinetes lá do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Só o tempo dirá se o governador teve sucesso ou não nessas investidas aí pelos corredores do gabinete do Superior Tribunal de Justiça. Mas Carlão, mas olha, nada vai trazer de volta as vidas perdidas que poderiam ter sido salvas se o governo do estado agisse aí com correção e competência nessa pandemia. Enquanto as famílias sofriam com a perda de entes queridos, teve um grupo aí que só pensava em fraudar e superfaturar compras de medicamentos e equipamentos. Foi aquele caso aí, né, dos ventiladores pulmonares adquiridos, né, na loja de vinho. Fato que virou escândalo de repercussão nacional. Olha só, todos que agiram de forma criminosa nessa pandemia devem ser, sim, investigados e punidos e também, é claro, responsabilizados pelas mortes que ocorreram aí por falta de atendimento médico e de ventiladores mecânicos. Aqui, vamos sempre cobrar, da justiça para quem se aproveitou de um momento tão delicado para ganhar dinheiro fácil, para superfaturar, para desviar recursos da saúde. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ainda sobre a pandemia, Manaus vem registrando aumento preocupante no número de internações e de novos casos da Covid-19. O governo, no entanto, diz que não é possível afirmar que Manaus passa por uma segunda onda de contaminação do novo coronavírus. Nós vamos conferir mais informações agora sobre os números mais recentes da pandemia em Manaus com a repórter Nathalie Moraes. Nathalie. Se as autoridades de saúde ainda evitam falar taxativamente em uma segunda onda de casos de Covid-19 aqui no estado, os números de internações em Manaus, revelados pelas estatísticas oficiais da Fundação de Vigilância em Saúde, já são suficientes para gerar preocupação e um alerta para o reforço aos cuidados com a nossa saúde. A média de novas internações na primeira quinzena de setembro é de 8 por dia, bem acima das médias dos últimos 2 meses. Em julho, a média diária de novas internações era de 5,77. Já em agosto, caiu para 5,22. A média atual é mais próxima à do mês de junho, quando foram internados, em média, 9,2 pacientes por dia, considerando apenas as unidades privadas que tiveram um aumento de 70% nos primeiros dias deste mês. Só nesse início de setembro registramos mais de 3 vezes mais de 10 internações diárias, e isso não acontecia desde o mês de julho. A diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, confirmou esse aumento. Estamos vivendo um aumento do número de casos e internações por Covid em Manaus. A FVS e a Secretaria de Estado da Saúde, a SES-AM, estão agindo de maneira preventiva, organizando a rede, mantendo a disponibilidade de leitos clínicos e de UTI para uma eventual necessidade. Nesse momento, precisamos da ajuda da população. A FVS fez duras críticas ao comportamento social dos manauaras e as constantes aglomerações vistas diariamente nesse momento. É preciso redobrar a atenção. Isso envolve usar constantemente a máscara, manter um distanciamento de pelo menos 1,5 metro de qualquer outra pessoa, fugir de aglomerações, não entrar em locais com aglomeração, usar as medidas de higiene pessoal e ambiental, não esquecendo da lavagem das mãos e do uso de álcool gel. Queremos evitar voltar à situação de meses atrás.
Segundo o último boletim epidemiológico divulgado, temos hoje uma ocupação de 47,4% nos leitos de UTI e 46% dos leitos clínicos destinados à Covid-19 na rede pública. Já nos hospitais da rede privada, essa ocupação é de 72,8% nos leitos de UTI e 67% nos leitos clínicos. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Também são 6h10 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Nós estamos falando aí constantemente, né, sobre essa questão aí da pandemia que está assolando o mundo e quem vem também alertando já há algum tempo sobre essa segunda onda da pandemia em Manaus é o pesquisador da Fiocruz, Gessen Orellana, que falou sobre esse aumento no número de casos e de mortes aqui mesmo no programa 18 horas e nós estamos novamente com ele por telefone. Vamos ver se ele está nos ouvindo. Boa noite, Gessen Orellana, tudo bem? Boa noite aos ouvintes da rádio, Carlos Júnior, Felipe Soares. Estamos à disposição. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação mais uma vez aqui no 18 horas. Então, olha só, os números atuais mostram que o senhor tinha realmente razão quando alertou, né, recentemente, o povo de Manaus que já estava aqui, nós já estávamos enfrentando uma segunda onda do novo coronavírus. Procede realmente, não é isso, senhor Gessen? Olha, foi um alerta que nós fizemos com uma antecedência razoável, inclusive, né? Nós começamos a observar um comportamento atípico, né? Na verdade, uma interrupção na queda da mortalidade, né, por Covid-19 em Manaus, já na segunda semana de agosto, né? Então, quando você está num momento de controlar uma epidemia, você percebe que você interrompe a queda desses óbitos e dos casos, você naturalmente já pensa que tem algo que não está funcionando como deveria, né? Então, se para de crescer, se para de diminuir, significa que a circulação viral aumentou. Obviamente que naquele momento, como referido ao início de agosto, não era tão perceptível, né? Então, muito da população, né, das autoridades sanitárias, ignoraram esse alerta e imaginaram que seria simplesmente um sinal que não poderia causar tanta preocupação da população, né? Lamentavelmente, agora nós estamos no meio da segunda onda, né, com uma quantidade enorme de pessoas infectadas, de pessoas doentes, né? A quantidade exorbitante, né, que nós temos hoje de pacientes internados nos leitos clínicos, né, nas salas vermelhas e principalmente em leitos de UTI, onde morre muita gente, é inegável, né? Então, esse quantitativo de pessoas que estão hoje gravemente doentes e uma parte delas em fase terminal já é reflexo de exposição às semanas anteriores, né? Felizmente a gente deu o alerta e mais uma vez não fomos ouvidos, né? Não houve nenhum tipo de intervenção nem das autoridades sanitárias e nem do judiciário, assim como aconteceu na primeira onda e nós tivemos aquela mortandade histórica e lamentável em Manaus. E para completar tudo, as suas declarações foram contestadas pelo governo do Amazonas e o senhor acusado de espalhar o terror e de ser irresponsável. O governo continua camuflando os números da Covid-19, na sua opinião? Olha, infelizmente a gente tem que fazer o nosso dever, né? Que às vezes agrada um e agrada outros, né? Nós vamos comentar, né, a posição da Fundação de Vigilância e Saúde, né, para entendermos que o nosso papel é pura e simplesmente informar a população sobre os acontecimentos que estão ocorrendo na cidade de Manaus, baseados em conhecimento científico, baseados em dados atuais, né, e que nós temos que fazer o nosso papel, que é alertar a população. Cabe aos gestores, cabe às autoridades atenderem ou não esses nossos conselhos, né? Infelizmente, como a gente acabou de dizer, eles não atenderam e, no final das contas, quem paga o preço é o cidadão comum, né? Você deve ter acompanhado, né, o que tem acontecido com a classe média alta, com a classe política, quando adoece gravemente de Covid, né? Uma parte expressiva dela procura tratamento, inclusive fora da cidade de Manaus, né? Não é por acaso, né? Porque eles sabem que a infraestrutura médico-hospitalar e diagnóstico laboratorial de Manaus e, de uma forma geral, do Amazonas é bastante precária.
Você acha que o governo, no caso, ele errou ao permitir, né, a reabertura das atividades econômicas? Porque essa segunda onda está vindo junto, né? Com essa reabertura e com esse relaxamento, exatamente. Talvez. É uma consequência indubitável principalmente desse quarto ciclo de reabertura da economia em Manaus. Foi uma reabertura muito precipitada, né? A gente deve lembrar que Manaus, inclusive, foi a primeira cidade do Brasil, né, a retomar as atividades escolares, né? Isso parece algo muito, muito bobo, né? Mas as crianças, a gente sabe que as crianças não adoecem muito e morrem menos ainda, mas não é esse o problema. O problema é que essas crianças, né, quando saem de casa e usam o transporte coletivo, o transporte privado e vão à escola, elas entram em contato com a porteira, com o pessoal da cantina, com o camarada da papelaria, com o camarada que vende, com o vendedor ambulante, e eles fazem o vírus circular, até porque a maior parte deles é assintomático. Então, esse foi o primeiro combustível, né? Então, você tem um segundo momento, né, agora em agosto, que é o retorno das atividades nas escolas da rede pública, especialmente do ensino médio, né, e da educação de jovens e adultos, que joga outro quantitativo expressivo, né, de dezenas de milhares de pessoas que provavelmente estavam suscetíveis ainda e favoreceram a ampla disseminação do vírus em Manaus. E com seu conhecimento em relação a esse assunto, que é bem aprofundado, a população, na sua opinião, evidente, tem sua parcela de culpa também ao promover as aglomerações e abandonar as medidas de precaução? Olha, é um momento muito difícil esse, né? E é muito fácil encontrar culpados, né? Mas certamente não há um só culpado, né? Claro. Agora, o que a gente precisa refletir será que é justo, é razoável eu atribuir culpa exclusivamente à população? Ou será que eu teria que refletir o suficiente para me perguntar se a população só está fazendo aquilo que as autoridades... Como, por exemplo, o retorno de aglomerações. A gente ouviu diversas vezes autoridades sanitárias dizendo: evitem aglomerações, usem máscaras, mas quando as crianças iam para as escolas, na retomada das atividades do ensino médio, as máscaras sequer cabiam nelas. Você tinha uma infraestrutura de prevenção, de precaução, de cautela bastante precária nessas escolas públicas, né? Você tem uma quantidade enorme de crianças, de jovens, de trabalhadores no transporte público que não tem como não se aglomerar, né? Como é que uma pessoa que mora na zona leste de Manaus, por exemplo, vai sair de casa sem pegar uma condução coletiva, um transporte coletivo, onde nós sabemos que há uma enorme aglomeração e o controle sanitário é praticamente inexistente? Então, é pedir algo que é inviável, na verdade, né? Então, é muito injusto isso, é muito fácil nesse momento você atribuir exclusivamente culpa à população, quando na verdade quem autorizou todo esse retorno, né, a abertura de bares, de restaurantes, de teatros inclusive, né, foi a autoridade sanitária, não a própria população. A questão é que o fato já está aí, né? O problema já está aí, a segunda onda, né? Digamos assim, já está aí. O que deve ser feito, então, agora para evitar a explosão ainda maior, para evitar que esse número de casos ou até o colapso no sistema de saúde seja evitado? Olha, nesse momento não tem outra solução que não seja pensarmos serissimamente na possibilidade de um lockdown de pelo menos uns 10 ou 14 dias. Ou, alternativamente, né, recuar em muitas das medidas que foram tomadas nos últimos 30, 40 dias pelo governo do estado para a flexibilização da quarentena. Eu não tenho dúvida que nas próximas semanas o governador ele vai ser obrigado a tomar esse tipo de decisão, porque se ele não fizer isso, a situação vai se agravar, a rede pública está quase chegando na zona vermelha de lotação dos seus leitos clínicos, leitos de UTI, e a rede privada já está com praticamente 70% dos leitos de UTI lotados, inclusive há rumores, né, de que não estão mais recebendo pacientes de planos de saúde, apenas pacientes que fazem a contratação em cash ou no dinheiro dessas internações. Ok, só para a gente finalizar, o senhor tem aí mais ou menos um período que você acha que deveria acontecer esse fechamento dessas atividades? A partir de agora, até quando? Tem mais ou menos isso? Existe essa possibilidade de prever isso? Esse tempo? Olha,
é muito difícil falar de um período único, né? Não tem uma fórmula. Na realidade, um período mínimo. As estratégias que forem adotadas pelo Estado, né? Então, se você tem um conjunto de estratégias que favorecem a real redução da circulação do vírus, você pode fazer isso em 10 dias. Mas se você não implementa essas medidas, você vai precisar de 20 ou 30 dias. Vai depender muito. Ok. Tá certo. Então tá, muito obrigado. Conversamos aí com o Gessen Orellana, né, que é pesquisador da Fiocruz e que fez aí o alerta, né, sobre a segunda onda do coronavírus aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no 18 horas, ok? Mas é que eu agradecemos ao ouvinte. Boa noite. Boa noite, são 6 horas e 20 minutos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ainda na área da saúde, hein? Temos aí o impasse sobre o futuro da CPI da saúde, que pode encerrar as atividades em 2 semanas ou ganhar mais 60 dias para a conclusão dos trabalhos. É verdade. Olha, apesar de, no discurso, os deputados da comissão dizerem que acreditam no bom senso dos colegas de parlamento, né, para ganhar esse tempo aí extra, na prática os deputados da comissão estão criando 2 estratégias para conseguir a prorrogação. Mas quem explica melhor isso pra gente aí é a repórter Cíntia Blink. Confira. A prorrogação da CPI da Saúde por mais 60 dias só vai acontecer se o plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas for favorável. Pelo menos a maioria simples dos 24 deputados. Mas a matéria não foi votada nesta quinta-feira e, assim como ontem, foi a pedido dos membros da própria comissão que ela saiu de pauta. Sem dar muitos detalhes, um dos deputados da CPI explicou para a reportagem da Mix que esse movimento de aguardar para colocar a prorrogação na pauta de votação novamente faz parte de uma estratégia para evitar que a CPI da Saúde morra. Apesar dos malabarismos para a comissão ganhar os 60 dias extras, o deputado Serafim Correia, que faz parte da CPI, diz que acredita no bom senso dos colegas de parlamento. E entendo que esse é um serviço de interesse do coletivo. Sendo assim, eu não vejo por que negar-lhe os 60 dias de prorrogação de prazo. Mas vamos aguardar e reitero a minha confiança no bom senso dos colegas. Independentemente do futuro da comissão, o deputado Wilker Barreto já anunciou que vai sair do clube dos 5 parlamentares que formam a CPI por conta da candidatura dele na eleição municipal deste ano. E já comunico que, assim sendo, eu me afastarei em função da questão política quando iniciar, para que não paire em dúvida da lisura do trabalho desta comissão. Mas eu não acredito que esta casa, mais uma vez, e com a credibilidade que era muito ausente desta casa, que a CPI tem hoje, eu sinceramente não acredito que será engavetada a não prorrogação, Pérez. O deputado acredita que será substituído pelo colega de partido, que também faz oposição ao governo de Wilson Lima, deputado Dermilson Chagas. Mas, conforme a equipe técnica da CPI da Saúde, a vaga vai para o primeiro suplente, que é o deputado Felipe Souza. Ele que lançou o Coronel Menezes para prefeito de Manaus pelo Patriotas. Caso Felipe recuse, a vaga iria para a deputada Alessandra Campelo, mas ela apresentou um documento negando participar da comissão. Aí, finalmente, o lugar vai para a mão de Dermilson Chagas. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 24 minutos em Manaus e você na sintonia certa, hein? No melhor mix do Brasil, vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje com Victoria Monet, que se uniu, né, ao DJ Khaled e também ao cantor S.D. Lewis para falar de alegria e também um pouquinho de tristeza aí na música Experience. Pois é, essa faixa tem uma pegada vibrante e sentimentalista. Portanto, vamos de música com Victoria Monet, DJ Khaled e S.D. Lewis, Experience. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 27 minutos. Você no melhor mix do Brasil, a primeira, hein? Abrimos aí com Victoria Monet, Khaled, DJ e S.D. Lewis. A música Experience foi a primeira que você conferiu aqui em mais uma edição do 18 horas. Mix.
Olha, agora é hora de saber a previsão do tempo para esta noite. Hoje, quinta-feira, hein? E hoje a previsão do tempo é com Ciri Soares. Previsão do tempo. Já aproveito aqui para mandar uma boa noite também para a rapaziada que nos acompanha pelo Mano. Forte abraço, hein? Galera que tá nas ruas também, muita atenção. Hoje nós temos aí direito a pancadinhas de chuva, né, pela noite, com temperatura mínima chegando aos 24 graus e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 40% e 82%. Agora são 6 horas e 28 minutos. Boa noite. Mix. Olha só, hein? 40% das empresas do Amazonas foram mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus, de acordo com a FIEAN, hein? 40% das empresas afetadas. Os maiores prejuízos foram verificados entre os micro e pequenos empresários. Pois é, a pesquisa do IBGE revela que 4 a cada 10 empresas da região norte sentiram impacto negativo da pandemia na primeira quinzena de agosto. Temos os detalhes com Odineia Araújo. A pesquisa do IBGE acompanhou os principais efeitos da pandemia de Covid-19 sobre as empresas e faz parte das estatísticas experimentais do Instituto. De acordo com a pesquisa, entre as grandes regiões, o Norte concentra a segunda maior incidência de empresas que perceberam impactos negativos, 41,9%. O Sudeste foi a região que mais sentiu o baque da pandemia nas atividades das empresas, registrando 43,6%. O Sul teve prejuízo de 39,9% e o Centro-Oeste 39,8%. O Nordeste é a região onde as empresas foram menos atingidas pela crise do novo coronavírus, de acordo com a pesquisa do IBGE. Lá os prejuízos ficaram em torno de 20,4% na primeira quinzena de agosto. Na região Norte foram analisadas 61.790 empresas. Para 30,7%, o efeito da pandemia foi pequeno e 27,1% disseram que, ao contrário das outras, para elas o efeito da pandemia foi positivo. Apesar disso, em relação à última quinzena de julho, houve crescimento de 12,5% no que diz respeito à pandemia. De acordo com o IBGE, o impacto na última quinzena de julho era 29,4% e na primeira quinzena de agosto, 41,9%. Aqui no Amazonas, os reflexos da pandemia atingiram 40% das empresas, de acordo com a Federação das Indústrias do Amazonas. Segundo o presidente da FIEAN, Antônio Silva, os micro e pequenos negócios foram os mais afetados. As pequenas e médias empresas foram as que mais tiveram impactos nas suas finanças. As médias e grandes também, mas uma boa parte delas já estão se recuperando nesse período, nessa primeira quinzena de agosto. E o impacto deve girar em torno de mais ou menos 40%. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E empresários do turismo podem ter acesso ao crédito de 5 bilhões de reais para amenizar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Pois é, e do total autorizado já foram contratados aí quase 1 bilhão e 500 milhões de reais para auxiliar os empresários nesse momento de retomada, como explica a repórter Nathalie Moraes. O turismo aqui no Brasil representa em média 8% do produto interno bruto, o PIB, e emprega mais de 6,7 milhões de pessoas. O setor foi um dos mais impactados pela pandemia do novo coronavírus. Rosângela é dona de uma pousada em Presidente Figueiredo e depois de 5 meses com as portas fechadas, retomou as atividades com a capacidade limitada e com todos os cuidados para garantir a segurança dos hóspedes. Atualmente aqui nós estamos desde o tapete sanitizante até o distanciamento, o álcool em gel em todas as áreas. Nós também estamos paramentando todos os nossos funcionários, testando inclusive esses funcionários. Para que mais empresários, assim como Rosângela, possam retomar as atividades e minimizar as perdas e contribuir para o crescimento do turismo brasileiro, o governo federal liberou uma linha de crédito de 5 bilhões de reais. Segundo Lucas Fiuza, empresário do setor, as expectativas são muito boas. Temos a expectativa que dentro desse prazo, com a conversão em lei, conseguiremos atender todo o mercado e escoar a totalidade dos 5 bilhões de reais para todos aqueles que precisam.
Para contribuir ainda mais com a retomada do turismo no Amazonas, o Sebrae tem dado consultoria técnica aos empresários. Além disso, preparou um guia completo com as orientações práticas para o setor. Segundo a analista de competitividade do Sebrae, Ana Luísa, a iniciativa veio para contribuir com o empresário nesse novo normal. Os empresários vão encontrar conteúdos, vídeos, e-books, peças que eles podem utilizar no seu estabelecimento para comunicar essa implementação desses protocolos, tudo isso disponível lá no nosso site. Natureza, isolamento e curtas distâncias que podem ser feitas de carro. É esse tipo de viagem que tem ajudado o setor do turismo no nosso novo normal. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, o Ministério Público denunciou os administradores de fato da empresa Tapajós Serviços Hospitalares por sonegarem mais de 4 milhões de reais em contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a entidades e fundos, como o SENAC, o SESC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. Exatamente, Carlão. Como administradores da empresa, o Francisco de Almeida Guiar, que também utilizava o nome falso de Klaus Adams João Ventura, e Gilberto Souza Guiar, deixaram de repassar entre fevereiro e dezembro de 2015 R$3.011.754 de contribuição à Previdência Social e R$695.161 de contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao SENAC, ao SESC, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ao FNDE e também ao SEBRAE. Bom, e a sonegação era realizada com a omissão de dados relativos ao vínculo empregatício e também das remunerações recebidas pelos funcionários da empresa nos documentos previstos pela legislação fiscal e as autoridades fazendárias. Gilberto Aguiar, como sócio administrador da empresa, Mediagem, é réu em mais de uma dezena de processos penais e ações de improbidade administrativa decorrentes da Operação Maus Caminhos, por organização criminosa, superfaturamento, pagamentos sem notas fiscais, contratação direta, entre outras condutas. A famosa, Operação Maus Caminhos, deflagrada em 2016, desarticulou um grupo criminoso que desviava recursos públicos da saúde por meio de contratos milionários firmados com o governo do estado do Amazonas. Essa reportagem completa você pode conferir no 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo 18 horas. E olha só, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que são os filhos do presidente Jair Bolsonaro, são esperados em Manaus amanhã, dia 18, para o lançamento do evento Amazônice, de retomada do turismo aqui no estado. Os dois filhos do presidente vêm acompanhados do presidente da Embratur, Gilson Machado, e devem chegar ao local do evento, o Centro de Convenções Vasco Vasques, por volta das 10 da manhã. Ainda não foram divulgados outros detalhes da agenda na capital do Amazonas. Olha, o Amazônice foi um projeto desenvolvido durante a pandemia do novo coronavírus e prevê a retomada das atividades com base em ações de ordenamento do setor. O lançamento oficial é amanhã aqui em Manaus. 18 horas. 6h36, hein? Cid Soares, vou mandar um alô especial pra moçada do Mano, um aplicativo Mano, que eles estão lá vendo ao vivo e a cores. Obrigado pela audiência de vocês. Acompanhando sempre aí o 18 horas, mandar um alô também pra galera, pro pessoal que tá dirigindo agora, você que tem os aplicativos, os 99 da vida. Isso, Uber. Mandar um abraço pra Karime, táxis, cara? Um abraço pra Karime Leão. Um abraço aí pra toda a equipe que faz e que produz o 18 horas, a equipe do 18 horas, a equipe de jornalismo da Mix FM. A segunda de hoje da playlist, nós vamos aí, com dois grandes nomes do pop internacional, que é o Calvin Harris e o The Weeknd. Celebram aí a parceria profissional no single Over Now. Pois é, Over Now ganhou um videoclipe. O registro mescla tecnologia e realidade, apresentando uma experiência que transcende o espaço e o tempo na mente de The Weeknd. Vamos de música. Calvin Harris, The Weeknd, Over Now. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, de volta com você em 100,7, edição do 18 horas até às 7, a informação, a notícia pra você aqui no melhor Mix do Brasil, a segunda, da playlist, já sensacional, foi. Sensacional, é nova, né? Música não é pra ficar de olho, não, é pra ficar de ouvido antenado. Over Now, a música Calvin Harris e The Weeknd, que tem um clipe aí bacana,
Um clipe sensacional, você que tá no Mano aí, né, curtindo 18 horas no Mano, você com certeza aí verificou um clipe bacana dessa música. Calvin Harris e The Weeknd, Over Now no melhor Mix do Brasil. Mix. Então, vamos conferir agora a previsão do tempo, né? Amanhã já é sexta-feira, hein, Cid Soares? Pois é, pra sexta-feira não vai ter muita diferença pra hoje não, viu, cara? Vai ter não? Então tá, amanhã... Começa o dia já aí com aquele aumento de nuvens, né, pela manhã, solzão, parará. Aí, já desligo aqui direto. Previsão do tempo hoje com Cid Soares. Previsão do tempo. Então, pancada de chuva à tarde e à noite, não vai ser diferente de hoje. Pela manhã já sabe, né? Tempo encoberto, aí a temperatura variando entre 24 e 34 graus e a umidade relativa do ar entre 35% de mínima e máxima de 81%. 6 horas e 42 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Oi, Manaus, hein? Manaus terá 11 candidatos a prefeito na eleição deste ano. 11 candidatos. Era pra ser mais, hein? Era pra ser mais. Bom, tá, a princípio tinha 16 candidatos previstos ali, mas aí quem era candidato virou vice e alguns também não viraram vice e estão apoiando. No final sobraram 11 candidatos a prefeito na eleição deste ano. O prazo para as convenções partidárias acabou ontem e todos os nomes que vão disputar o pleito, incluindo de vice-prefeito e vereadores, foram oficializados então ontem. É um número recorde, mas bem menor que os 22 nomes que se escalaram para disputar o cargo de prefeito, mas que no meio do caminho acabaram jogando aí a toalha, disputando vagas de vereador. Teremos mais de 1.000 nomes, simplesmente mais de 1.000 nomes na disputa aí para vereadores. Então prepare-se aí você, eleitor, para a invasão de candidatos a partir do dia 27 deste mês, quando começa oficialmente, aí sim, para valer, a campanha nas ruas e nas redes sociais. Prepare o seu coração. Olha, vão disputar a sucessão do prefeito Arthur Neto, o Amazonino Mendes do Podemos, José Ricardo do PT, Alfredo Nascimento do PR, Ricardo Nicolau do PSD, Alberto Neto do Republicanos, o Coronel Menezes do Patriota, Marcelo Amil do PCdoB, Chico Preto do Democracia Cristã, Davi Almeida do Avante, Romero Reis do Partido Novo e Gilberto Vasconcelos do PSTU. São 11, Cid, contou aí 11 candidatos a prefeito na capital do Amazonas. E segundo a última pesquisa divulgada na terça-feira, Amazonino Mendes, ex-governador, lidera a preferência do eleitorado com 31,6% das intenções de votos, mais que o dobro do segundo colocado, que é Davi Almeida, que aparece com 15%. Pois é, vamos dar aqui o resto desse roteiro. Terceiro colocado é o petista José Ricardo, com 6,3%. O quarto, o ex-prefeito de Manaus, Alfredo Nascimento, com 5,4%. Seguido de Alberto Neto, com 5,3%. E logo em seguida, o coronel Alfredo Menezes com 5,1%. Dando sequência, Cid, bem mais embaixo aparece Ricardo Nicolau com 2,8%, Chico Preto com 2,2%, Romero Reis com 0,8% e Marcelo Amil com 0,6%. A pesquisa realizada entre os dias 10 e 13 de setembro ouviu 1,2 mil eleitores e está registrada no TRE. 18 horas. Os partidos políticos que homologaram aí os nomes dos candidatos que vão disputar as eleições deste ano, tanto ao cargo majoritário quanto ao proporcional, têm até o dia 26 desse mês para registrar as candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral, obedecendo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral. A data final de registro de candidaturas é na véspera, para a data de início das campanhas de rua. Os pedidos de registros de todos os candidatos serão julgados pelo TRE e somente após serem deferidos é que estarão aptos aí a disputarem de fato as eleições municipais de 2020. Pois é, o vereador e candidato a prefeito de Manaus, Chico Preto, foi o primeiro a enviar os documentos ao TRE. Até a data desta quinta-feira, o status do processo no site da instituição na internet é de aguardando julgamento.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, já estamos próximos aí ao final, né? Final do quê? De mais um ano. Faltando aí pouco mais de 3 meses para terminar o ano de 2020, né? Esse ano que vai ficar, Cid Soares, marcado para sempre na história. Não tenha dúvida. Tradicionalmente, na última semana de dezembro, os cartórios de registro civil divulgam o ranking dos nomes mais registrados no ano. A preferência dos brasileiros e também dos amazonenses sempre foi pelo nome composto. Mas será que já é possível saber se esse gosto mudou em 2020? É o que nós vamos descobrir agora na reportagem de Júlia Gomes. Não tem jeito, o nome composto continua sendo a preferência e dispara na lista dos 50 nomes mais registrados no país e também aqui no Amazonas em 2020. Os nomes Maria Eduarda, João Miguel e Maria Clara já são os mais registrados nos cartórios do estado, segundo o levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil. A lista é baseada nos 34.120 registros de nascimentos emitidos no Amazonas até o momento. A Eduarda é mãe do João Miguel e da Ana Clara, outro nome que sempre aparece no topo da lista dos mais registrados. Ela conta que desde criança achava esses nomes bonitos e que quando descobriu as gestações, teve desejo de optar por nomes com um significado que faça sentido. Eu cresci na igreja e desde criança eu sempre ouvi histórias sobre João Batista, sobre o Arcanjo Miguel, e eu achava muito lindo esses nomes. Quando eu engravidei do meu segundo filho, que Deus já tinha dito que ia ser menino, então eu disse, opa, então agora é a vez do meu João Miguel. Em todo o país já são 1.182.979 registros de nascimentos em 2020. João Miguel segue liderando o ranking nacional dos mais registrados, seguido de Enzo Gabriel, que por 2 anos consecutivos liderou a lista, e Maria Eduarda. Em todo o país, já são 1.182.979 registros de nascimentos em 2020. João Miguel segue liderando o ranking nacional dos mais registrados, seguido de Enzo Gabriel, que por 2 anos consecutivos liderou a lista, e Maria Eduarda. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E em 15 dias, as queimadas na Amazônia já superaram todo o mês de setembro de 2019. Até agora, já são mais de 20 mil registros de focos. No Amazonas, a concentração de alerta está no sul do estado, na área de fronteira agrícola com Rondônia, Pará e Mato Grosso. A pandemia do novo coronavírus, segundo o governo, tem dificultado ações preventivas este ano. A reportagem é de Odiné Araújo. No mês de setembro do ano passado, foram registrados 19.925 focos de queimadas na Amazônia. Este ano, somente nos 15 primeiros dias do mês, a marca foi superada e chegou a 21.349 registros de queimadas na floresta. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No Amazonas, os focos de queimadas vêm batendo recordes históricos desde julho. Segundo o INPE, entre 1º e 8 de setembro, foram registrados no estado mais de 2.000 focos. O número é 170% maior que o registrado no mesmo período de 2019, quando o Amazonas teve 742 focos de queimadas. A maior concentração de alerta está no sul do estado, na fronteira agrícola com Rondônia, Pará e Mato Grosso. Este ano, segundo o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Tavares, a pandemia do coronavírus dificultou ações preventivas contra as queimadas e desmatamentos. A gente tem experimentado a cada ano um aumento nas temperaturas médias e também um período de seca mais profundo em nossa região, né? Somado-se a isso também, a gente teve esse ano um epicentro do coronavírus aqui no nosso estado, que dificultou muito a operação preventiva, né, qual o estado faz todo ano de combate tanto ao desmatamento quanto às queimadas. E sem essa ação, por causa do coronavírus, a gente teve que atuar muito na contenção e no controle dessas atividades agora.
né? Então, com certeza, o coronavírus atrapalhou e muito, uma vez que para os criminosos, né, serviu de oportunidade para aumentar essa ação. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas está fazendo autuações remotas, cruzando dados fundiários e já constatou, segundo a diretora técnica do IPAAM, Maria do Carmo, 1.200 irregularidades. E aquelas que forem realmente constatadas serão geradas as autuações remotas. Paralela a isso, nós estamos com equipes em campo, lá no sul do estado, Maitá, Apuí, que é onde nós estamos detectando o maior índice de queimadas e focos de calor, e na região metropolitana. Durante todo este ano, as queimadas na Amazônia já chegaram a um total de 65.362 focos, o que equivale a 73% do que pegou fogo durante todo o ano passado. Em 2019, foram 89.176 focos de incêndio na floresta amazônica. Quanto a áreas desmatadas, de acordo com o INPE, o mês de agosto deste ano foi o segundo pior dos últimos tempos. Foram desmatados 1.358 quilômetros quadrados da região. Em agosto do ano passado, foram 1.714 quilômetros quadrados. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em ano de pandemia de Covid-19, o Amazonas pode bater recorde histórico de mortes, incluindo as causadas pelo novo coronavírus. Os dados são do Registro Civil dos Cartórios e quem tem os detalhes pra gente é a repórter Júlia Gomes. Faltando um pouco mais de 3 meses para terminar o ano, o Amazonas já registrou 13.785 mortes até o mês de setembro e pode bater recorde histórico de mortes, incluindo as causadas pelo novo coronavírus. Os dados são do Registro Civil dos Cartórios, publicados no portal da Transparência do Registro Civil. Faltando apenas 548 óbitos para 2020, superar a marca de 2019, quando 14.333 mortes foram registradas nos cartórios do estado. A escalada no número de óbitos no Amazonas não para por aí. Os números são ainda mais assustadores quando comparados os anos de 2019 e 2018. O ano passado teve o dobro de mortes que o ano anterior, onde foram registrados 7.084 óbitos. Os meses com mais mortes registradas no estado foram justamente abril, com 2.828, e maio, com 2.631, meses de pico da pandemia do novo coronavírus no Amazonas. A média mensal de registro de óbitos é de cerca de 1.530. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Agora são 6 horas e 53 minutos. Boa noite para você em 100,7 aí na sintonia certa, melhor mix do Brasil. Vamos aí com a terceira da playlist, hein, que é o aclamado DJ e produtor americano Marshmello. Surpreendeu inclusive aí os fãs no começo do mês de maio, lançando em todas as plataformas digitais aí o single Be Kind. A música conta com vocais de ninguém menos aí que a premiada cantora Halsey. E vamos conferir então a música com Marshmello e House, Be Kind. Você está ouvindo 18 horas. Voltamos em 6h56, a terceira para fechar super bem, inclusive aí com a Halsey, que é meu número, hein, Cid Soares. E Marshmello, a música Be Kind em 100,7 no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Cid Soares. Olha, o Amazonas registrou nesta quinta-feira mais 659 casos de Covid-19, totalizando 129.501 infectados aqui no estado. Nas últimas 24 horas, mais 4 pessoas morrem pelo vírus e 7 por confirmação diagnóstica. Na data de hoje, levando aí para 3.931 total de mortes. E até 1h de hoje, o Brasil tinha registrado 134.363 mortes por coronavírus confirmadas, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O país acumula 4.430.227 casos confirmados do novo coronavírus, Carol. E seguimos agora direto para o nosso editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. Bom, hoje, mais uma vez, o governador do Amazonas virou notícia nacional. Desta vez, o colunista da revista Veja diz que as previsões de líderes do PSC no Rio preocupam e ameaçam o Wilson Lima. A revista Veja lembra que no Rio de Janeiro, o presidente do partido de Wilson Lima foi preso e o governador Wilson foi afastado do cargo por corrupção. É bom lembrar que o presidente do partido do governador é o pastor Everaldo, com quem o Wilson Lima esteve passeando em Israel. E o que é grave também, a Veja diz que o governador do Amazonas tenta se proteger a todo custo para não enfrentar o mesmo destino. A preocupação é com os dados que a polícia encontrou com o lobista Alessandro Bronze. A revista diz que caso Wilson Lima seja afastado, o Amazonas terá que, como em outros estados, se readaptar com a saída de um governador às vésperas das eleições municipais. Vale lembrar que o governador do Amazonas foi alvo da Operação Sangria e foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter domínio completo do esquema que superfaturou a compra de respiradores mecânicos destinados a pacientes vítimas da Covid-19. Vamos aguardar o que vai acontecer na Justiça com relação a essas denúncias. 18 horas. Agora, faltando um minutinho, são 6h59, um minutinho para 7. Cid Soares, temos aí a saideira para fechar o pacote de notícias. Eu não posso deixar os flamenguistas ter essa informação, meu parceiro. Flamengo, Mengão. Hoje tem Mengão, claro. Hoje tem Mengão. Gol do Gabigol, hoje tem cheirinho, tem cheirinho. Tem não. Olha só, o Mengão pega aí o Independiente del Valle, né? Del Valle. Vai ser um jogão aí válido pela Libertadores. Lá no estádio Rodrigo Paz Delgado, o famoso Casablanca, La Maravilha de Ponciano, que fica em Quito, no Equador, 8 da noite, horário de Manaus. Tá certo, Cid Soares. Boa noite. Boa noite, querido. Até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Valeu, Ari Guedes. Valeu, equipe de jornalismo da Mix, equipe que produz o 18 horas amanhã, hein? Estaremos todos juntos e misturados novamente a partir das 6 da tarde amanhã, sexta-feira, hein, Cid? Pois é, fechou, né? Fechou, a semana. Em mais uma edição do 18 horas, só pra você. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.